Bom dia, hoje é dia 12 de julho de 2024. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para o Oris Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval, ao meu lado Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Bom dia. Tranquilo, tudo ótimo, Caval. Então vamos lá. Primeiro, vamos dar foco no dado que saiu essa semana, na quarta-feira, os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, né? Que tiveram um impacto bastante positivo no mercado e também na sequência dados de inflação no Brasil, atividade, enfim, como esse ambiente, né, que tem sido mais benigno lá fora está se refletindo aqui nos ativos Brasil. Vamos lá então. Acho que é bem isso mesmo, Caval. Acho que depois de um primeiro trimestre muito ruim de inflação nos Estados Unidos, aí tivemos uma sequência bastante benigna nos últimos meses e acho que esse dado de quarta-feira, que é o dado referente a junho de inflação nos Estados Unidos, veio aí, vamos dizer assim, fechar, né, a ideia de que, de fato, a gente está observando uma desaceleração da inflação depois de uma interrupção aí no primeiro trimestre. Foram números muito benignos, de maneira geral, tanto se a gente olha serviços, se a gente olha a parte de bens, né, citando alguns números, por exemplo, para o número cheio era esperado uma variação de mais 0,06% no mês contra mês, veio uma queda de 0,06%. Então, uma deflação. Para o núcleo, que acaba sendo o mais importante para balizar a política monetária, a expectativa era uma alta de 0,16% e veio 0,06% de alta. Então, abaixo do consenso, abaixo do piso do consenso. Né? Então, a gente teve uma dinâmica bastante, uma surpresa bastante positiva nesse sentido. E o que mais chamou a atenção é o fato do principal componente ou do componente mais importante ali do CPI, né, da inflação americana, ter mostrado um arrefecimento importante, coisa que a gente não conseguia ver há muito tempo e era aguardado isso. O que eu quero dizer? Né? No núcleo da inflação americana, pouco mais de um terço do indicador recebe o peso aí da parte de aluguel ou o aluguel implícito da casa que a pessoa acaba morando. Né? Uma construção que eles fazem lá para tentar mensurar o preço da casa que a família reside. E a gente teve, ao longo dos últimos 12 meses, só para dar uma ideia, rodando a 0,5 de alta mês após mês. Né? E veio 0,26 nesse dado de junho, então quase metade aí da variação que a gente observou nos últimos 12 meses anteriores. E como eu disse, como é um terço da inflação, Pesa muito. Né? pesa muito. Né? Então você. E a gente já estava observando, né, de alguns meses atrás, que os contratos de aluguéis renegociados nesse momento já estavam apontando uma desaceleração. E a pergunta é: por que não apareciam nos indicadores oficiais de inflação? A resposta ninguém sabe ao certo, mas o fato é que apareceu agora em junho. E eu que acompanhei bastante tempo no detalhe esse tipo de indicador, a gente sabe que ele ele é bem inercial. Né? Então, normalmente ele ganha uma direção, como tem uma modelagem em cima do número também, dificilmente você vê muita volatilidade nesse indicador. Então, o que indica é que provavelmente teremos números relativamente benignos também nos próximos meses. Né? Então, acho que essa é a principal recado do indicador dessa semana. E o que nós gostamos de fazer, economistas, né, é olhar a inflação na ponta, né, pegando a média móvel, né, trimestral, portanto, né, o último trimestre, os últimos 3 meses, né, e anualizar, né, esse indicador para ver como que, vamos dizer, ela está se movendo na ponta. E esses dados de ponta foram muito benignos. Sim, né? sim. Dependendo do qual que você pega ali para olhar especificamente, né, mas, por exemplo, o núcleo está rodando aí perto de 2%, um pouco abaixo de 2% nessa métrica de 3 meses anualizado. Se você olhar o supernúcleo, né, que criaram essa métrica nos Estados Unidos, que além de você retirar o preço de energia e alimentos, você também retira os preços de habitação, está rodando perto de 1% em termos anualizados. Então,
tanto no mês como olhando os últimos 3 meses, o conjunto de informações parece oferecer um grau aí de confiança que o Fed gostaria de ver para começar a preparar o terreno para cortar os juros. Acho que isso é uma consequência bem natural do que a gente viu depois desses dados aí. E na sequência, né, nós tivemos a fala do Jerome Powell, né, já, vamos dizer, enfim, de posse dessa informação, e outros membros, né, do FOMC, né, acho que apareceu um certo tom de alívio, né, em relação a esses últimos dados. Né? Acho que sim, evita-se uma comemoração muito escancarada com relação a essa dinâmica da inflação, porque mesmo a gente teve lá em dezembro, no ano passado, esse tipo de comemoração antecipada, aí você teve janeiro, fevereiro, números ruins de inflação, mas o que eu extraio ali de importante da fala do Powell, né, que a cada 6 meses tem que ir no Congresso americano prestar contas, e foi esse o caso, né, ele foi tanto na Câmara como no Senado prestar contas da condição da política monetária, é que ele está determinado, vamos dizer assim, que em cortar os juros no momento em que a economia não esteja tão enfraquecida. Porque, como nós economistas dizemos, né, a política monetária atua com defasagem. O que você corta de juros agora ou sobe de juros agora impacta daqui 6 meses, 12 meses, 18 meses. E o Powell não quer esperar muito o presidente do Fed para ter a certeza absoluta de que tudo convergiu bonitinho para a meta de inflação. Então, acho que ele quer, tendo alguns sinais mais contundentes de que está indo na direção, acho que ele vai preparar o terreno para cortar os juros, tudo objetivando, na minha opinião, estender o ciclo econômico que segue muito positivo, muito benigno ao longo das últimas semanas e meses. Bom, e como reflexo disso, né, nós acabamos tendo também um movimento no juro longo, né, na Treasury de 10 anos, né, benigno aí do ponto de vista dos mercados, né, e na precificação da curva, agora a gente até já tem, se não me engano, mais de 2 quedas, né, precificadas. Sim, né? sim. Nesse momento que a gente está falando, está precificado 95% de probabilidade de corte em setembro. E se a gente olhar até dezembro, já tem 2,5 cortes precificados na curva americana. Semana passada tinha um pouco abaixo de 2 cortes precificados. Né? Então, só para ver como de fato esse tipo de indicador benigno mexe com a curva. Então, agora já tem gente cogitando que talvez o Fed possa cortar até 3 vezes esse ano. Eu acho pouco provável, mas a curva está indicando esse tipo de coisa. Bom, então nós temos tido, né, também, lembrando os dados de mercado de trabalho que nós tivemos na sexta-feira passada, enfim, uma sequência aí mais benigna, né, do ponto de vista desses indicadores. Aqui no Brasil, né, a gente teve o IPCA, né, divulgado ontem, né, com dados aí mais benignos também. Por outro lado, né, dados de atividade mais fortes aí, relativos ao segundo trimestre. Bom, acho que não foi só lá nos Estados Unidos que a gente teve dados melhores de inflação. Aqui no Brasil tivemos, depois de uma prévia ruim, né, do IPCA de junho, né, a prévia não foi boa, aí a gente teve o número fechado agora de junho, que o mercado esperava uma alta de 0,30, veio uma alta de 0,21, então abaixo do esperado. Mas mais que isso, né, da mesma forma que a gente falou que internamente nos Estados Unidos os números também foram bons, benignos, aqui no Brasil a mesma coisa. A média de núcleos variou 0,23, o mercado esperava 0,30, os serviços subjacentes, que o mercado esperava alguma coisa perto de 0,4 de alta, veio 0,36, pouco abaixo do consenso, né? Mas no final das contas, acho que o que a gente está menos preocupado hoje, e o número confirma isso, é com a inflação corrente. A inflação corrente tem uma cara boa ainda, né? Acho que o que fica muito é o que teremos, né, a partir do ano que vem, se de fato haverá o compromisso, de fato, em tentar trazer a meta para o centro dos 3%, que é o objetivo corrente atual, né? Mas assim, acho que a cara nesse momento é bem positivo. Embora, né, Caval, como a gente estava discutindo agora há pouco, né, os ativos aqui não celebraram, né, da maneira como era esperado, tanto o
a inflação mais baixa aqui como nos Estados Unidos, né? Parece que aqui os nossos ativos ficaram um pouco para trás de maneira geral, exceto a bolsa, né? Nós tivemos aí, inclusive, uma sequência, né, até ontem, vamos ver se hoje se mantém, de 9 altas consecutivas do índice Bovespa, o que não se registrava desde o início de 2018, né? Ainda antes da pandemia e ainda durante o governo Temer, né? Então teve essa recuperação da bolsa, ela acho que apagou cerca de metade da queda que ela vinha observando no ano, né? Cerca de 10%, agora ela até ontem estava com uma queda em torno de 5%, mas foi estancada aquela tendência de apreciação do real, né? A gente vinha numa sequência aí de quedas, né, do dólar, quando o presidente da República cessou aquela retórica agressiva contra o Banco Central em relação ao ajuste fiscal, mas continuamos a ter aí uma performance da nossa moeda pior do que os pares, né, emergentes e latino-americanos, e também, dado o que aconteceu lá fora, o alívio na curva de juros foi relativamente pequeno também. Assim, só para trazer números, né, a Treasury de 10 anos, né, o título de 10 anos nos Estados Unidos, caiu de 4,25 na sexta-feira passada, para agora alguma coisa perto de 4,19. E os juros aqui no Brasil, apesar de terem caído, né, olhando assim daqui até dezembro, a curva ainda precifica 2 aumentos de 25 pontos base da Selic. E na sexta-feira passada precificava 60 pontos base de alta para esse ano. Então foi um alívio muito pequeno, principalmente quando a gente olha a moeda, porque se a gente pensar que na América Latina as moedas nessa semana, ao longo desses últimos 5 dias úteis, elas estão apreciando na média entre 2,5% e 3%, e a moeda brasileira está parada, né? Mostra que, na minha opinião, mesmo com todos esses ventos favoráveis pelos dados correntes, seja a inflação lá fora, aqui dentro, atividade aqui dentro, existe ainda um ceticismo muito grande com relação ao que vai ser efetivamente feito, né, anunciado pelo lado fiscal. Acho que isso ainda está muito na cabeça do mercado, né, Caval? Relembrando, a gente tem chamado a atenção para a importância da data, né, que vamos ter aí daqui a 10 dias, né, em que haverá divulgação do terceiro relatório bimestral, né, de receitas e despesas da União, né. É interessante, inclusive, a gente chamar a atenção, né, tanto com relação a um documento que sempre fez parte da rotina, né, da administração fiscal e que ganha tanta importância no ano de 2024 por conta da mudança da sistemática, né, do novo arcabouço fiscal e pelo fato de que a gente tem ainda, né, previsões oriundas do segundo relatório, né, divulgado em maio, que parecem muito distantes da realidade. A receita superestimada, despesas da Previdência, sobretudo, subestimadas, né? Então, há uma grande ansiedade em relação ao que esse relatório trará do ponto de vista de bloqueio, contingenciamento de despesas no sentido, né, sobretudo do cumprimento da meta fiscal aí de superávit zero esse ano, né, ou a banda de 0 a 0,25. Até agora o governo tem tido uma retórica, né, no plano mais genérico de que cumprirá o arcabouço, cumprirá a meta, mas com muito não, né, no sentido de que não pode fazer mudança nos benefícios sociais, não pode fazer desvinculações dos gastos de saúde e educação, né, enfim, com restrições ao grosso, né, cerca de 90% da despesa que é a despesa obrigatória. Então, enquanto não houver, né, uma segurança com relação ao que virá, né, nesse relatório, acho que permanecerá esse ceticismo, né,
que nos últimos dias, como a gente falou, preservou um pouco a bolsa, porque também ela tinha uma performance, inclusive em termos globais, muito ruim. Acho que né, estávamos ali entre as 5 piores. Entre as 5 piores, chegando em alguns momentos a ser a pior bolsa do mundo. E eu acho que o que ajudou um pouco são exatamente os dados aí de atividade que sugerem um segundo trimestre positivo, né, com o crescimento do PIB, não obstante aí os efeitos da tragédia no Rio Grande do Sul, que parecem, inclusive, né, numa primeira leitura, numa primeira avaliação, até menores do que aquilo que se temia quando dos eventos lá a partir de maio, né? Então temos ainda, né, vamos dizer, essa reticência, esse ceticismo do mercado, né? Não obstante a melhora aí do ponto de vista do nível de ruído, né? Especialmente vindo do presidente da República. Né? Caval, eu queria só... assim, os desafios fiscais são muito complexos, a gente tem batido muito nessa tecla ao longo dos últimos meses, né? Tem esse relatório do dia 22 que é muito importante, no sentido em que parece que os analistas, né, quem analisa as contas públicas ali no linha a linha, vão saber o que vamos dizer, uma tentativa de enganar ou de ludibriar um pouco o que de fato está acontecendo, né? Mas, além disso, né, ao longo de agosto, né, até o final de agosto, o governo precisa colocar a primeira versão do que ele vê como orçamento de 2025, que também, a gente tem alertado aqui nos nossos podcasts, né, terá que contar com novas receitas para se buscar aí o equilíbrio das contas fiscais, uma vez que muitas das medidas que foram anunciadas ao longo dos últimos meses foram medidas pontuais que aumentam a receita num determinado ano, mas elas não continuam aumentando receita nos anos seguintes, né? E esse é um desafio muito complexo, né? Na medida em que o gasto obrigatório ele tem crescido, né, a uma velocidade superior ao limite, né, de expansão real da despesa de 2,5%, né, que é o definido pela nova regra fiscal, você comprime o espaço para a realização do gasto discricionário. Então você já tem um problema aí da dinâmica oriunda do gasto, né? E também como a base de receita que o governo está estimando para esse ano de 2024 é elevada e aparentemente superestimada, o comentário que fizemos, né, há pouco com relação ao relatório do dia 22, que dirá respeito, né, ao ano de 2024, né, o desafio para você ter a receita suficiente em 2025, né, para também cumprir o déficit zero, adicionado a essa dificuldade oriunda também da receita. Né? Então você tem a necessidade da contenção da despesa e, muito possivelmente, a necessidade de buscar novas receitas em 2025, né? E no orçamento você vai ter que, né, estimá-las e, se houver novas medidas, elencá-las, né, na peça orçamentária, até porque sabemos que em 2024 a receita tem ido muito bem, um crescimento em torno de 9% real, mas também, né, beneficiada por algumas medidas que não terão efeito, né, em 2025, como a tributação do estoque de fundos exclusivos, empresas offshore, enfim. Nesse sentido, deve haver também um esforço aí do lado da receita. Então, eu diria que tivemos aí nos últimos dias os mercados aí num compasso de espera, né, aguardando definições com relação a números e definição, detalhamento de medidas. Nessa semana, né, terminada hoje, não tivemos aí novidades adicionais, né? Eventualmente na próxima semana teremos aí, na medida em que nos aproximamos do dia 22 de julho. E com relação a isso, né, também
saiu um pouco aquela pressão, né, na expectativa dos mercados de um risco, né, de elevação da Selic, talvez até, né, no curto prazo, né? Acho que agora ganhou-se algum tempo, né? O Copom se reúne uma semana após, né, a divulgação do relatório bimestral. Acho que ele vai ter também condição ali de já avaliar a repercussão nos mercados. Por enquanto, a gente tem ainda um processo de piora da expectativa 2025, mas, enfim, não na velocidade que vínhamos observando, né, até aqui. Então, eu diria que as próximas 2 semanas aí vão ser decisivas aí do ponto de vista de entender, né, qual é o cenário aí, prospectivo para a política monetária esse ano, onde continuou válida a ideia de que o risco, né, é muito mais na direção de elevação do que, né, de uma possível queda adicional da Selic. Sem dúvida. Acho que é isso, né? Bom, falamos bastante, ficamos por aqui agradecendo, como sempre, aí a participação de todas e todas. Um bom fim de semana e até a próxima edição aqui do Oris Podcast Macro. Obrigado. Boa tarde a todos.